TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Bruno Mazzoni, meu amigo, seja bem-vindo ao Expresso da Manhã, espaço é seu. Vamos aos pontos de Dolfut e Indifut, já retemperados com esse viés baixista para a moeda americana e altista para a Bolsa Brasileira, a depender do que o IPCA de março mostrou. Bem-vindo, bom dia. É isso, Léo. Belíssima conversa que vocês estavam tendo aí sobre inflação. Acho que a gente, como investidor e especulador, pessoal, cada vez mais, a depender de como se desenhe a nova configuração geopolítica, a gente vai conviver aí com idas e vindas de inflação, idas e vindas de juros, o que era normal para o Brasil. Né? A gente tem, por isso que gestor de fundo macro aqui no Brasil vai tão bem de multimercado, né? Porque está acostumado com política apertar, política esfriar, inflação subir, inflação descer, mas agora a gente exportou isso para a gringa também, não é só caso brasileiro. Boa notícia. O primeiro gráfico que eu compartilho com vocês, não boa notícia que o mundo desenvolvido está com esse tipo de problema também, mas boa notícia para nós aqui do IPCA. O índice, pessoal, rompendo o 102.915, tá? Sobreviveu ali aos 100 mil pontos. Talvez, de fato, como a gente comentou aqui, seja a mínima do mês. Abril é um mês sazonal, assim como janeiro, positivo para bolsas, tá? No plural. Então, a gente está de acordo aí com a sazonalidade de equities e a notícia veio positiva. O índice agora, com essa abertura, pessoal, é difícil falar que o 102.915 é suporte, tá? Apesar de estar sendo rompido agora. Então, eu vou colocar o 102.595, depois só lá embaixo no 102.75, no fechamento do gap, tá certo? Qual que é a primeira parada? Depois do 102.915, 103.170, e a mais forte aí para essa euforia de curtíssimo prazo aí de abertura, 103.535, tá? Se o petróleo subir hoje, a bolsa realmente vai ser difícil de ser vendida, tá? Saindo do índice, eu vou pro dólar. Pessoal, o dólar, o único ponto forte que eu tenho dessa queda tá aqui na casa dos 5,50, 5,9,5. Forte para abertura, mas eu não acredito que segure ali. Ele deve vir para os 50,24. Então tem o 50,42, 50,36, pessoal. Mas o dólar deve chegar aqui aos 50,24, seria o principal ponto de suporte que eu tenho. E os 50,87, grande guardião aí de quem está querendo vender, do Zé Vendinha. Tá? O importante, o ideal, não é vazar os 50,87 e também tem os 50,82,5, Léo. Boa, Brunão. 9 horas 12 minutos. Bruno Mazzoni segue conosco. Ele deu um gancho importante. Basicamente sugeriu que a dinâmica do petróleo e do próprio minério de ferro, das commodities, podem aumentar ainda mais essa fotografia na direção que ela já traz consigo, ou eventualmente diminuir a intensidade, num cenário mais extremo, reverter. Vamos ver a maneira como tem se comportado o minério de ferro e petróleo nos últimos minutos com o Diego Kerber em instantes. Agora é o seguinte, Coleta, você já leu o Maquiavel em O Príncipe? Ele tem uma frase que eu gosto lá, não está exatamente assim, mas vou adaptar poeticamente. Ele diz assim: governante, se tem uma má notícia, dê de uma vez. Se tem uma boa notícia, dê aos poucos. E aí você vai gozando do capital político com um pouquinho mais de tempo. Então, no oferecimento de Maquiavel, eu tenho mais uma boa notícia. Eu dei aos poucos as boas notícias do IPCA. Tem um outro urgente do painel Mover Pro que trata da difusão, do espalhamento, do alastramento da pressão inflacionária, que diminuiu. Vamos à informação. Difusão do IPCA sai de 65,25% e vai para 59,95%. O que isso quer dizer na prática? Que em cada 100 produtos e serviços monitorados para a composição do IPCA, 65,25 vinham acelerando. E agora 59,95 estão acelerando. Ou seja, o espalhamento da pressão da inflação, que é essa aceleração dos preços, sai de 65 e vai para 59,60. É uma diminuição no alastramento da pressão inflacionária, na contaminação da inflação dentro da cesta de produtos e serviços. Essa é uma outra notícia positiva que o serviço de inteligência do TC Matrix nos permite divulgar para todo o público. Com isso, você tem a média dos núcleos do IPCA, que é aquela inflação mais teimosa, diminuindo e substancialmente, a difusão, o espalhamento da inflação diminuindo e a foto absoluta do índice menor do que se imaginava. Você que chega agora, o IBGE divulgou um IPCA cheio para março em 0,71%. Se imaginava 0,78%. E com isso a variação dos últimos 12 meses chega a 4,65%. Se imaginava 4,70%. Coleta, basicamente a intensidade com que a coisa vai se dando aumenta. A moeda americana começa a beijar os 5,5.
Nós temos agora o dólar em R$ 5,061. Quer dizer, um empurrãozinho. E os R$ 5,05 já serão realidade. A curva de juros chega a desidratar 13 pontos base nos contratos mais longos. É o caso do DI 1F33. Contrato de juros futuros, juros DI, com vencimento em janeiro de 2033. Ponta longa, portanto, da curva de juros, com uma desidratação veemente. E o Indifut continua subindo quase 1% acima dos 103 mil pontos. Tá bom o kit dos comprados hoje, hein, Corletá? Tá bom, Léo. Essa queda, esse fechamento de juros, ele é especialmente importante para setores aí domésticos, né? Então a gente tem, isso deve ajudar. E aí a gente volta sempre para aquele mesmo gráfico, né? Onde a gente compara Selic com taxa de inflação. A linha azul aí com a taxa de inflação, né, do IPCA já atualizada, 4,65, e a Selic aqui nos 13,75. Então o que a gente consegue flagrar aqui é basicamente que a inflação recua e a gente tem um recuo nas taxas Selic. Isso aconteceu aqui, né? Você vê uma grande correlação entre esses gráficos. Aqui quando subiu a inflação ali entre maio de 2020, fez pico aí em março de 2022, a Selic teve que subir acompanhando ela. Agora, a inflação afundou para baixo da taxa Selic, ou seja, a gente tem uma taxa real corrente, ou seja, o CDI contra o aumento de preços hoje dá um retorno real muito positivo. Lógico que o mercado sempre olha, não quer saber de hoje, não quer saber de 12 meses para frente, expectativas e tal, mas a taxa real corrente, ela está abrindo. E isso é uma política monetária cada vez mais restritiva. Nesse patamar, onde a inflação está muito abaixo da taxa Selic, você manter os juros é como se aumentasse os juros. Ou seja, você está sempre, o juro real está se expandindo mês a mês numa leitura de juro corrente. A gente sempre traz essa visão. As cartas estão dadas aí. Eu acho que se o governo conseguir votar esse arcabouço fiscal aí antes do feriado de 1º de maio, que seria algo que é talvez até mais otimista do que a própria perspectiva do Guimarães, lá, líder do PT na Câmara, mas se conseguisse votar a toque de caixa no Congresso o arcabouço, eu acho que meio que derruba vários dos pilares que justificam o Banco Central manter a Selic. E aí na reunião do dia 3, da reunião do Copom do dia 3 de maio, poderia-se ter um espaço aí para um corte já na taxa de juros, ou quem sabe uma sinalização aí para a reunião seguinte em 21 de junho. O Guilherme Cunha tá na ponta da conexão, a gente vai conversar com ele, pedir um destaque inicial. Na sequência, o Diego faz uma ronda e vai destacar o Bitcoin. Olha a mão esfregando aí, ó. Olha o Gui esfregando as mãos. Olha o pai animado. Bicho, isso aqui já virou bordão. É o Usain Bolt do mercado financeiro, o glorioso Guilherme Cunha. O Bolt faz assim, o Guizinho é assim, rapaz. É o seu punhado. Afinal de contas, ele está animado. Já em condições normais de trade e negociações. Imagina com um IPCA desse. Maestro Gui, curva de juros vai desidratando em média quase 12 pontos base em toda a extensão. Isso é notícia. Não é todo dia que a gente vê. A moeda americana vai ameaçando os R$5,05. O Ibovespa futuro segue acima persistentemente dos 103 mil pontos. E em tempo eu falava de Maquiavel aqui. O produtor Serelepe, Caio Melo, enquanto a gente ouve a sineta, foi buscar. A frase que eu estava buscando aqui era: quando fizer o bem, faça-o aos poucos. Quando for praticar o mal, é fazê-lo de uma vez só, no contexto da política e do governo. Fica para uma outra hora. Filosofia à parte, Gui. Sua expectativa para as negociações de hoje? A foto foi boa do IPCA, Gui. Foi tão boa que eu vou mudar esse discurso aí. Eu achei que você ia me deixar de castigo aqui, só ia me colocar às 10 da manhã. Estava tremendo para poder cornetar esse mercado de futuros. O ditado eu vou mudar e vai ser assim, Léo. Se for para comprar índice futuro hoje, que vá a mercado. E se for para comprar dólar, que você seja muito ousado. Léo, que dia fácil. Que dia fácil de se desenhar. Guilherme Cunha, Maquiavel nunca teria escrito um negócio desse. Realmente, salva de palmas para Guilherme Cunha, o maior poeta e filósofo do mercado financeiro. Maquiavel, onde quer que esteja, deve estar num ponto muito aprofundado da Terra nessa altura do campeonato. Ele está arrepiado. Fala, Gui Cunha. É isso, Léo, que fácil. Hoje tá muito, que gostoso. Se todo dia fosse sempre assim, não lembro de novo, se é J Quest, quem que dá essa letra para todos nós, tava muito fácil, né? Bolsa para cima, dólar para baixo, o IPCA arrefecendo, no meu entendimento,
também meio que maluco, né? Eu vejo essa Selic caindo muito antes do que todo mundo acaba falando. Então, o dia de hoje é um reflexo, independente se vai ter liquidez ou se não vai ter liquidez. É muito difícil vender bolsa, muito difícil comprar dólar, apesar de tamanha queda que o câmbio já reflete desde das 2 últimas semanas. Os R$5 é logo ali, então eu vejo que o fechamento de hoje é muito mais próximo dos R$5 do que querer ficar acima dos R$5 com 10 centavos. Então o mercado hoje é um otimismo que a gente tem que transmitir isso para a nossa audiência e simbora, né? Para você não ir contra fluxo, achar que a bolsa subiu demais ou o dólar caiu demais e contra essa maré é muito difícil, Léo. O IPCA carimbou um otimismo que o pré-mercado já estava demonstrando, inclusive. 9h21, já volto com você, Gui. Deixa eu acionar o Diego Kerber, que faz a foto internacional, e passa a servir de gancho essa foto para que o nosso Bruno Mazzoni aprofunde a dinâmica na terra do Tio Sam e minério de ferro e petróleo, que resguarda uma dinâmica que hoje pode aprofundar ainda mais a direção do que o mercado de futuros está sugerindo ou eventualmente reverter. Antes tem um recado para você. 9h21, se liga aí, afinal de contas, quem investe de olho no painel Mover Pro, de olho na comunidade do TC, investe bem melhor. Vambora. Quem disse que imposto de renda para investimentos tem que ser complicado? Com a Sencom, sua declaração fica pronta em apenas 4 passos. Mas fique tranquilo, a facilidade não compromete sua segurança. Com o único cálculo otimizado mais de 10 mil vezes, a Sencom processa qualquer operação da B3 com máxima precisão. Pergunte aos mais de 250 mil investidores que confiam em nós ou veja você mesmo. Clique em Saiba Mais e organize o seu imposto de renda com menos de R$1 por dia. Sencom. Simplicidade para você, segurança para os seus investimentos. É isso, Sencom, para dar o suporte mais adequado na hora da declaração do imposto de renda. Diego Kerber, vamos para o mundo. Quais são os pontos que você destaca? E o Bitcoin rompendo uma resistência teimosa dos $30 mil, simbólica, e voltando a este patamar desde junho ou julho de 2022. Pois não, Diego? Exatamente, Léo. Vamos então para o mercado internacional, começando com o mercado americano, que agora apareceu a cor vermelha por lá, Léo. Nasdaq 100 futuro tá caindo 0,08% aos 13.148 pontos, mas é o único que cai, tá? Agora o S&P futuro tá subindo 0,06% aos 4.138 pontos, enquanto o Dow Jones futuro tem alta de 0,04% aos 33.763 pontos. Tudo muito próximo da estabilidade, viu, Léo? Ainda estão procurando direção os índices no pré-mercado americano. Falando agora dos yields de 10 anos, estão desidratando 1 ponto base e meio para 3,40% de rendimento anualizado, enquanto os yields de 2 anos estão recuando 2 pontos base, rendendo ao ano para o investidor 3,99%. Falando agora do índice VIX, está meio parado, 0,95% de alta, 19,14 pontos agora para o índice do medo. O DXY, que compara o dólar com outras moedas pares, está caindo 0,36%, voltou para os 102,18 pontos. E vamos falar do Bitcoin, agora já está em $30.053, se mantendo acima deste patamar, 6,21% de ganho nas últimas 24 horas, uma grande disparada nessa principal criptomoeda do mercado. Vamos falar também do Ethereum, que é a segunda principal moeda do mercado cripto, subindo 3% nas últimas 24 horas aos $1.913, Léo. Bom, vamos lá então no pique. É o seguinte, eu vou chamar o Bruno Mazzoni, ele vai encerrar a primeira participação dele mergulhando nos gráficos, e aí são duas perguntas. O Corleta e o Guilherme Cunha vão buscar dar sentido para essa resposta espetacular do Bitcoin. Ela vem se dando há algumas semanas, mas o rompimento dos $30 mil é simbólico. E tem uma provocação aqui no chat do YouTube que eu achei muito boa. O General Gamer escreve assim: pô, pessoal, mas eu acho que não adianta não todo esse otimismo, porque amanhã a inflação nos Estados Unidos vem ruim, aí o dólar volta a explodir. Isso faz sentido, não faz? Já já os nossos contribuidores comentam. E tem Caio Melo também com o Giro de Notícias. A melhor cobertura tá aqui. Bruno Mazzoni, você encerra o primeiro mergulho. Vamos aos gráficos que você separou. Vamos lá, Léo. Vou começar, vou quebrar aqui um pouco o decoro. Eu vou só colocar o gráfico do Bitcoin para vocês, pessoal. Para quem está posicionado no Bitcoin, 32.901 aqui seria uma resistência clássica de suporte e resistência. E depois as principais aqui, 37.161, 39.975. Qual o problema? O suporte ficou lá embaixo
nos 19 mil. Né? Então o risco começa a ficar grande e o Bitcoin sim tem um movimento muito interessante e bem peculiar aqui para quem é fã de análise técnica. Foi um retorno aí a máximas anteriores, resistências que tendem a virar suporte. A passada do Bitcoin, a gente vai para o DXY, pessoal, então é um mês importante porque o dólar está descansando e continua descansando, tá? Isso é muito bom para ativo de risco e acho que cada vez mais ganha interesse, a atenção dos investidores para com todos os acordos bilaterais entre países que não envolvem os Estados Unidos e que não vão utilizar o dólar. Então a gente está na iminência aí de ter uma inundação de dólar para tudo que é canto e uma falta de procura de países por financiar a dívida americana. Então o dólar é um cara que a gente vai ter que olhar mês a mês. Por enquanto, o mês de abril, tranquilo, e eu acho que ele deve se manter até, por exemplo, o CPI. O CPI pode deixar o dólar um pouquinho quieto, mas na margem, pessoal, o mês deve ser de um dólar mais tranquilo, estável. Estável também, curva de juros americano, yield de 10 anos. E a gente vai para o S&P. Caso o CPI venha ameno, pessoal, o S&P é 4.200, aquele ponto nosso. Tá? E se vier muito ameno, a gente pode ter o S&P indo lá para os 4.367. Esse é um gráfico semanal. Tá? O nosso ponto de curtíssimo prazo, para quem acompanha aqui o Expresso da Manhã, é o 4.223, que fica no diário. Então, 4.223 é o alvo para cima, 4.078 é o alvo para baixo, tá? Num CPI azedo. Tá? Passando para o petróleo, esse cara aqui poderia ajudar hoje a ter ali todas as linhas para cima para os emergentes e principalmente para o Brasil, depois desse bom CPI nosso, aquele IPCA nosso. Tá? Então, o petróleo é importante que ele pelo menos se estabilize. Se ele não vai de cara para os 87,44, é meu alvo, 88,94, 91,43. Se ele antes vier para os 80,18 ou 76,93, talvez jogue um pouquinho de água no chope aí, embora nós temos a Petrobras, que é o principal ativo aqui, que puxa a liquidez, não muito conectado com o preço do barril, né? Então ainda acho que o Ibovespa vai ser difícil de se vender hoje. Então o petróleo, infelizmente, cai para sua Junior Oil, ou pelo menos se estabiliza, não está participando dessa alta. O minério de ferro, pessoal, que deve ter um mês aqui bem volátil, mas sem sair do lugar. Então, quanto mais próximo aqui do 116, que era ponto nosso, como já bateu, eu tirei. Agora está em 113, 111, 111,60, 113,40, ou seja, muito próximo do nosso suporte. Qual que é o único alvo do minério? 128. Tá? A tendência, para quem gosta de gráfico, é que o minério faça a bandeira, já está fazendo aqui. Tá? Então é natural os extremos. Tá? Então a gente pode ter uma semana, 2 semanas que vai direto para o 128 e na semana seguinte do 128 ele rume para o 113, 111. Então, como ele está mais próximo do 113, do 111, viés positivo aí para o minério de ferro, a Vale deve pelo menos não jogar contra aí essa alta de Bovespa, Léo. Boa, Brunão. Obrigado, irmão. A gente volta a conversar na faixa das 10 na dinâmica do Avista. Um abraço e até lá. Até daqui a pouco, Léo. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.